Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível, que é a biografia da família Brontë, escrita pela Juliet Barker. Aliás, vamos abrir parênteses aqui e aprender a dizer de uma vez por todas o sobrenome desta família. Presta atenção na pronúncia correta, hein? Brontë, Brontë. Brontë. Mas tudo bem, acho que eles não vão se importar se a gente seguir dizendo Brontë, matar. Agora a gente sabe que o certo é Brontes. Pois então, esta é a biografia da família Brontë, escrita pela Juliet Barker, como eu ia dizendo para vocês. A Juliet Barker é uma escritora e historiadora britânica que trabalhou durante muito tempo para a Brontë Society. Essa é uma instituição que cuida, além do legado da família, também da casa onde eles viveram, que aliás é um museu muito visitado chamado The Brontë Parsonage Museum. Essa casa era, na verdade, ligada à igreja local e eles viveram lá de 1820 até o falecimento do último membro da família Brontë, isso em 1861. A autora desta biografia foi, além de curadora do museu, também bibliotecária. Este livraço aqui que eu tenho em mãos é, na verdade, o resultado de uma pesquisa de mais de 11 anos que a autora fez a respeito da vida de cada um dos membros desta família. Ela também atua como consultora de programas de rádio e de televisão sobre as irmãs Brontë. Então, se você estiver assistindo a um documentário sobre esta família, provavelmente a autora deste livro vai aparecer fazendo algum tipo de comentário, se não apenas os nomes nos créditos, porque ela provavelmente será consultada. Então, esta biografia sobre a família Brontë, e não exatamente apenas sobre as três irmãs, o que de certa forma foi resolvido com a escolha desta pintura aqui, ó, pra capa. Esta pintura aqui foi feita pelo próprio irmão das meninas, né, o Patrick Branwell Brontë, mais conhecido como Branwell mesmo, para não confundirmos aí com o pai da família, que também se chamava Patrick. Pois é, além dele ter retratado as irmãs aqui neste quadro, ele também aparece, de certa forma, aqui neste quadro. Eu vou ler para vocês um trechinho da página 214. Começa na 214 e continua na 215, essa parte grifada aqui. Então, na verdade, eu vou fazer uma tradução livre, tá, pessoal? Vou ler aqui para vocês. Branwell já havia decidido em 1833 que se tornaria um pintor de retratos profissional. No ano seguinte, mesmo ainda estudando com o John Bradley, que é um pintor da época, ele foi também o professor de desenho, né, das crianças Brontë. Então, mesmo ainda estudando com o John Bradley, ou com William Robinson, outro pintor da época também, ele ainda copiava o trabalho dos outros artistas e, conhecidamente, teria convencido ou atazanado mesmo suas irmãs para que posassem para ele, pelo menos em 2 ocasiões. As 2 pinturas incluíam a si mesmo, né, um autorretrato, assim como as irmãs, apesar de em uma das pinturas, que é a senhora Gaskell, né, aqui ela está se referindo a Elizabeth Gaskell, que é aquela autora conhecida por um livro chamado Norte e Sul. Então, essa moça foi amiga da Charlotte Brontë e foi também a primeira biógrafa da Charlotte. E a senhora Gaskell teria descrito, né, as pinturas do Branwell, olha só, como pintura a óleo rústica e nada demais. Então, assim que a pintura ficou mais ou menos pronta, ele teria imediatamente se apagado da pintura. Como é que ele fez isso? Ele passou ali uma camada de tinta por cima ali da própria imagem, provavelmente porque a composição do quadro teria ficado muito apinhada, principalmente para o formato vertical que ele tinha escolhido, olha só. Este aqui é o upright format, né, de pinturas em geral, e a outra opção seria o landscape format, né? Então, este quadro ele pintou na vertical, achou que ficou muito apinhado. O curioso é isso aqui, ó. A imagem evanescida de Branwell junto ao seu rascunho desenhado a lápis anterior à pintura, então primeiro ele fazia o rascunho, depois ele pintava por cima, está gradualmente ressurgindo conforme a tinta mal misturada vai se tornando transparente com o passar dos anos. Se você observar bem, dá pra ver que tem aqui, ó, um retrato apagado de uma outra pessoa nessa manchinha aqui que vocês estão vendo. Continuando, este quadro é hoje o famoso Three Sisters, ou Pillar Portrait, que, olha só que curioso, por ironia do destino, é um dos quadros mais populares do National Portrait Gallery, que é um museu que fica em Londres. Mas o Branwell deixou 2 retratos, né? Além deste aqui, olha só, do outro retrato dos 4, só restou uma fotocópia que ficou com Martha Brown, né, que era uma das empregadas da família. Eu vou deixar a imagem aqui na tela para vocês darem uma olhada. É desse retrato que vem o perfil de Emily Brontë mais conhecido e reproduzido.
Pronto, vamos fechar aspas aí da minha tradução livre daquele trechinho. Como eu ia dizendo, a escolha desta imagem para a capa do livro, né, essa aqui é a primeira edição do livro, tá, pessoal? De 1994 mesmo. Meio que já resolveu essa questão do título da biografia, já que o Branwell está ali sim, de certa forma, não é mesmo? E aqui nós temos a biografia dos Brontës, ou seja, da família inteira, certo? Mesmo porque logo no início do livro você já vai ler bastante a respeito do pai da família, né, que é o reverendo Patrick Brontë. Ele também era poeta e chegou a publicar alguns romances. E o pai da família, até esta biografia aqui, era considerado uma figura sinistra, um pai terrível, principalmente para as meninas. Ideia essa difundida pela Elizabeth Gaskell naquela primeira biografia que ela publica da Charlotte, logo após o seu falecimento. Aliás, a Juliet Barker vai recorrer em diversos momentos a essa biografia, mesmo porque é uma biografia escrita por uma contemporânea e também uma pessoa que conviveu com aquela família. Além disso, ela era muito próxima da Charlotte. Mas a questão é a seguinte, apesar da Juliet Barker discordar de diversas passagens dessa primeira biografia, não só esta autora como diversos outros biógrafos dos Brontës também recorrem ao livro da Elizabeth Gaskell, que hoje em dia é mais lido como um romance biográfico do que qualquer outra coisa. Como eu disse para vocês, a senhora Gaskell era também uma famosa escritora vitoriana e ela pode sim ter usado ali de um certo sensacionalismo na escritura da sua biografia da amiga, né? Por que não? Era uma coisa que estava em voga naquela época, né? Vide livros do Wilkie Collins, que faziam muito sucesso também. Talvez ela tenha incrementado aquele livro com diversas fofocas sobre aquela família, simplesmente para chamar atenção para o seu próprio livro. Mas para o final aqui desta biografia, Juliet Barker vai deixar claro que a Charlotte morre no auge da sua carreira, no auge da fama mesmo. Ela era muito conhecida, viajava a trabalho, enfim. Então, quando de seu falecimento, já existia um grande interesse do público pela figura da Charlotte Brontë, não só na Inglaterra, mas também no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, esta autora aqui deixa claro que uma biografia publicada às pressas, trazendo ali informações sobre um pai terrível. Então, para você ter uma ideia, é dito aqui que a senhora Gaskell chega a acusar, talvez, o pai de maus tratos e atribui a fraca saúde dos filhos à má alimentação provida pelo pai. A gente pode entender essa construção do personagem do pai naquela primeira biografia como aquela coisa de que, olha, era preciso ter um vilão na história. É uma coisa da época. E também é sabido que a Elizabeth Gaskell teria levado em consideração depoimentos de algumas pessoas que declaradamente não suportavam aquela família, como, por exemplo, uma empregada que foi demitida pelo Patrick, né, pelo pai. Então, essa era uma família que não tinha dinheiro para esbanjar. Eles contrataram uma pessoa para ajudar nos serviços da casa que simplesmente deixava a desejar. Então, ele fez o que era natural, não é mesmo? Demitiu essa pessoa. Só que ela ficou ali, né, guardando ressentimento e teria contado várias histórias terríveis para Elizabeth Gaskell, que vai levar tudo isso em consideração e vai colocar no seu livro. Outra coisa que ela faz também é dar muito ouvidos a uma amiga da Charlotte Brontë que ficou muito enciumada dela, principalmente quando ela se casa. Então, aparentemente, essa moça era aquele tipo de amigo possessivo, sabe? Você não vai sair com mais ninguém, só comigo. Existem, inclusive, algumas trocas de cartas aqui entre as duas que vão deixar claro que esse tipo de ciúme acontecia sim. Mas, enfim, sei lá, né? Quem garante que aqueles detalhes sórdidos sobre a família não foram simplesmente inventados pela autora? Esta biógrafa aqui chega a colocar aqui pra gente também trechos de cartas do Patrick Brontë escrevendo para Elizabeth Gaskell, pedindo a ela que se retratasse não só pelas histórias exageradas sobre ele mesmo, mas também sobre o abuso de álcool do Branwell, como também suas aventuras amorosas, principalmente com mulheres casadas. Então, assim, pelo que eu entendi, o Branwell, naquela primeira biografia da Charlotte, é retratado meio que como um pervertido, mas eu mesma ainda não li essa biografia escrita pela Elizabeth Gaskell, eu não posso confirmar a informação. Se alguém aí já leu aquela biografia, conta pra gente nos comentários. Vocês também ficaram com essa sensação de que a autora exagerou ali nos aspectos negativos? Aliás, não só isso, é dito aqui também que ela teria exagerado uma questão a respeito da Charlotte mesmo. Então, tudo leva a crer que ela teve um relacionamento aí com um homem casado, que era ali o pai de uma família para a qual ela vai trabalhar como governanta.
Aqui no livro da Juliet Barker nós temos trechos de cartas também, então aparentemente a coisa foi platônica, mas foi recíproca. Então não foi exatamente uma obsessão terrível da Charlotte por aquele homem casado que a levou a escrever um livro chamado O Professor, que aparentemente conta essa história, mas eu ainda não li o livro, então assim... Você vê que alguns fatos daquela biografia são baseados em livros que as meninas escreveram. A própria personalidade da Emily Brontë também é descrita ali como tempestuosa, enfim. Se você já leu Morro dos Ventos Uivantes, dá pra imaginar que a autora realmente seja, no mínimo, um espírito atormentado, certo? De modo que o extenso trabalho da Juliet Barker, que, como eu disse para vocês, levou mais de 11 anos, né, fazendo pesquisas para escrever este livro, meio que vem para passar a limpo a história dos integrantes dessa família, dentre outras coisas também. Então, aqui existe uma preocupação em mostrar os detalhes da formação desta família desde a juventude dos pais. E sim, aqui neste livro nós temos bem mais informações sobre os familiares que viveram mais e que trocaram mais cartas. E, portanto, deixaram mais registros por escritos, né? Então nós temos muita informação aqui sobre o pai da família, e também sobre seu trabalho como reverendo, e muita informação mesmo sobre a Charlotte, que era uma missivista prolífica, né? Ela escrevia muitas cartas para as amigas, para familiares também, para os seus editores. Existem algumas trocas de cartas aqui bem interessantes mais para o final do livro. E como eu ia dizendo, este livro aqui foi publicado em 1994 e foi durante muitos anos considerada como a biografia definitiva dos Brontes. Coisa que não foi assumida pela própria autora, mesmo porque, em 2010, ela mesma lança uma edição revisada e ampliada deste livro aqui, ó. Vou deixar a capinha aqui do lado. Por isso é tão difícil de encontrar esta edição que eu tenho em mãos. Ela é de 1994 e uma edição revisada e ampliada já saiu há mais de uma década. Eu vou acabar colocando essa nova edição no Kindle, pelo menos, e num futuro não próximo, tá? Isso lá pra frente, talvez eu releia a partir da edição revisada, ou pelo menos consulte aí os acréscimos que a autora fez. Mas então, esse é exatamente o problema que eu vejo, né, ao dizermos que determinada biografia é definitiva. Pra mim, pelo menos, não existe esse negócio de biografia definitiva, mesmo porque novos documentos podem vir à tona, novas cartas podem ser descobertas. Aliás, em 1997, a autora lança este livro aqui, ó, The Brontes, A Life in Letters. Na verdade, a capa da primeira edição é esta aqui que está aparecendo na tela. Então, esta é uma coletânea de cartas da família e cartas para a família que a própria autora aqui desta biografia vai organizar. A proposta deste livro é a de servir como uma companhia de leitura para esta biografia já imensa, não é mesmo? E o livro é bem gorduchinho, diga-se. Então, é meio que um material de apoio mesmo para a leitura da biografia. E aí, em 2016, a autora lança esta edição aqui que eu tenho em mãos, que também é revisada e ampliada. Então, o que a autora faz aqui neste livro é compilar todas as cartas às quais ela teve acesso em ordem cronológica. Mas também você vai encontrar aqui algumas intromissões de cartas que, por exemplo, o pai tenha escrito sobre aquele determinado assunto tratado na carta anterior para a Elizabeth Gaskell, pedindo para ela que fizesse ali algum tipo de correção. Inclusive, um tempo depois, a Elizabeth Gaskell realmente vai lançar uma ediçãozinha revisada lá, mas aparentemente tudo com muita má vontade, porque nem tudo foi retirado do livro. Nem todas as partes problemáticas, digo. E aqui você também vai encontrar cartas que o pai escreveu para a biógrafa da filha enquanto ela ainda estava preparando o livro. Então ele escreve algumas cartas contando algumas histórias sobre os filhos. Você vai notando por essas cartas que o pai realmente tinha interesse em que aquela biografia da filha fosse um livro bacana, que contivesse ali histórias legais das crianças. Mas um detalhe importantíssimo aqui neste livro é o seguinte: aqui você não terá acesso as cartas na íntegra, né? Então, a esmagadora maioria das cartas que você vai encontrar aqui neste livro estão aqui apenas em trechos selecionados pela Juliet Barker, né? Ela vai incrementar essas cartas também com comentários, né, que ela vai fazendo ali em alguns parágrafos, meio que para contextualizar as cartas mesmo. Mas então, ela explica a sua opção por deixar apenas trechos dessas cartas logo na introdução do livro. Então, a justificativa dela tem a ver com a questão de que ela espera que neste livro aqui a própria família conte sua história.
Então trechos das cartas que fugiam totalmente desse propósito foram descartados. E o resultado deste livro foi bem esse mesmo. Tudo foi organizado aqui de modo que a própria família está ali contando sua história. E a própria organizadora do livro aparece aqui apenas para contextualizar as cartas, fazer alguns arremates, aparar rebarbas, e acabou ficando realmente um livro muito bonito. Então, se você não se incomoda das cartas não estarem na íntegra aqui, fica a recomendação para vocês também. Mas vamos voltar aqui à biografia em si. Eu vou passar rapidamente pelas histórias da família Bronte mesmo. É um livro muito extenso, mais de 1000 páginas fácil aqui, principalmente contando com as notas de final de livro. Isso na edição de 1994. Eu imagino que a edição revisada seja até maior. Você que tem esse livro em casa, conta pra gente quantas páginas ele contém. Mas então, você tem muitos pormenores aqui neste livro. Não é à toa que muita gente considera esta biografia da Juliet Barker como uma bíblia dos Brontes. É tudo muito bem detalhado aqui mesmo, então já peço desculpas de antemão por possíveis histórias que você considerou interessante ao ler este livro e que não estão aqui neste vídeo. Você pode deixar tudo isso pra gente nos comentários também. Infelizmente é um livro com quase 30 anos de publicação e que ainda não se tem nenhum vislumbre, né, de possibilidade de lançamento aqui no Brasil. O jeito é se empenhar aí na leitura em inglês dos 2 livros, mas tá. O livro começa contando pra gente a história do jovem Patrick Bronte, né? Que era, na verdade, irlandês e que vai pra Inglaterra para estudar em Cambridge. Mas assim, a família dele não tinha dinheiro nenhum, então ele precisa dar um jeito de se manter na faculdade. O que é que ele faz? Ele se empenha nos estudos para ganhar ali aquelas premiações de, sei lá, aluno do ano ou algo assim. Essas premiações geralmente eram em dinheiro e era com esse dinheiro que ele se mantinha. Então tá, ele consegue se formar a duras penas e vai também meio que prestar um concurso público para se tornar um clérigo da igreja anglicana, e é isso. Você vai vendo que desde o início, dinheiro nunca esteve em abundância na vida dessa família, né? Os próprios filhos do Patrick Bronte, assim que atingem a idade de começar a trabalhar, vão trabalhar, as meninas também. E eles trabalham para se manter e para manter a casa também, para manter a família. Mas mesmo assim, todos eles foram muito bem educados dentro das possibilidades do pai, mesmo porque a mãe falece pouco tempo depois de dar à luz a filha caçula, que é Anne Bronte. Mas eu estou me adiantando, vamos voltar aqui à juventude do pai. Como clérigo, ele acaba conseguindo ali diversas posições nas igrejas locais, ele acaba indo para outras cidades também, até finalmente se estabelecer em uma cidadezinha chamada Haworth. Cidade essa que ficou famosa por conta da família Bronte. Ele se casa com uma moça chamada Maria Branwell, que aliás não era sua primeira opção. Nós temos aqui algumas trocas de cartas, né, com sua primeira pretendente, por exemplo. Mas tudo bem, eles acabam se casando, constituindo família, tem ali na medida do possível uma vida bastante, como vamos dizer, tranquila talvez. Então, a Maria Branwell também deixa algumas poucas cartas, às quais a gente tem acesso aqui a trechos também. Deixa eu só fazer um comentário. Aqui você também vai encontrar diversos trechos das cartas, que estão levemente ampliados e reorganizados aqui neste livro também, tá? Continuando, o casal teve 6 filhos, né? 5 meninas e 1 menino. Quando da morte da esposa, o pai recebe ali ajuda de membros da família, mesmo porque ele se vê praticamente sozinho ali com 6 crianças, sendo que a criança mais nova, né, era na verdade ainda um bebê de colo, enquanto a filha mais velha, a Maria, tinha apenas 7 anos de idade. E bem, o jeito era começar o quanto antes, né, a educação escolar das filhas mais velhas. Então a Maria e a Elizabeth foram enviadas a um colégio interno que aceitavam ali filhas de vigários, né? Então assim, não havia dinheiro para colocar essas crianças nas melhores escolas da época. O que é que acontece nessa escola das meninas? Um surto de febre tifoide. Então, boa parte das crianças são enviadas de volta para casa, as crianças que ainda estavam saudáveis acabam continuando no colégio. Então, o que acontece é o seguinte, a Maria volta para casa já muito doentinha, vai falecer, enquanto a Elizabeth permanece no internato, só que dali um tempo ela também vai falecer. Ficam então as 3 meninas reconhecidas até hoje por sua produção literária, né? A Charlotte, a Emily e a Anne, e também o filho Branwell. Então éramos 6, agora somos apenas 4, certo? Muito bem. O irmão Branwell, que nasceu 1 ano depois da Charlotte Bronte, também escrevia, mas ele não obteve o mesmo sucesso das irmãs, muito longe disso. O que restou dele foram apenas ali alguns
poemas e também histórias criadas em conjunto com as irmãs, né, durante ali a infância e a adolescência. Essas histórias ficaram conhecidas como juvenília da família Bronte. E como eu já havia comentado com vocês, aqui nós vamos encontrar muita informação a respeito do pai e da Charlotte. Mas nós temos muita informação a respeito do Branwell também, porque ele escrevia muito também, ele tinha esse hábito de escrever muitas cartas. Mas eram principalmente cartas que ele enviava para amigos e também para possíveis empregadores, ou até mesmo cartas em que ele apresentava seu trabalho como poeta para revistas literárias e jornais. Sabe-se muito pouco sobre a Emily e sobre a Anne, o que para mim pelo menos é uma grande pena, mesmo porque a Emily Brontë é uma figura que muito me interessa. Ela é autora de um dos meus livros favoritos da vida, O Morro dos Ventos Uivantes. Na minha opinião, o melhor livro disparado da safra aqui da família Brontë. Não tem nem comparação, mas então, pouco se sabe sobre ela. Aparentemente ela teria levado uma vida bem mais reclusa do que a dos irmãos mais velhos, né, a Charlotte e o Branwell. E ela era muito mais próxima da irmãzinha, que também tinha uma disposição assim mais tranquila, mais calada. As duas eram as irmãs mais reservadas da família. O grosso do que se sabe sobre as duas, né, além dos documentos deixados, poucas cartas trocadas, alguma anotação ali num diário, vem principalmente do que a Charlotte escrevia sobre as irmãs, né, em cartas para as amigas e para familiares. E aí eu não sei vocês, mas você garante que seus irmãos só vão contar coisas maravilhosas a seu respeito para os amigos e... Bom, então, a Emily acabou ficando com fama de ser esse furacão, né? Um temperamento mais nervoso, ao mesmo tempo que era também um espírito mais livre. Como eu disse para vocês, a gente pode inferir isso tudo da leitura do Morro dos Ventos Uivantes, né, seu único romance publicado. Além daquele poema que é sensacional chamado Eu Não Tenho a Alma Covarde. Só o título já te passa a ideia, né? Pois é. Já a caçula, a Anne, era uma pessoa assim mais paciente. Talvez por isso ela compreendesse tão bem a Emily. Era uma figura mais calada e também mais voltada para a religiosidade. A Emily também é retratada aqui como egoísta, de certa forma, né? Por preferir cuidar da casa a trabalhar fora para ajudar financeiramente a família. Ela chega a trabalhar como professora durante um tempo, mas não durou muito por conta de sua frágil saúde. É dito aqui nesta biografia que ela trabalhava em jornadas absurdas, assim, de 17 horas por dia. Então ela não aguentou. Então ela volta para casa e passa a cuidar dos afazeres, certo? Tem um momento aqui em que ela vai para a Bélgica junto com a Charlotte, né? A Charlotte tem uma promessa de emprego, a Emily vai também. É nessa viagem à Bélgica que a Charlotte vai conhecer aquele homem casado por quem ela vai se apaixonar platonicamente, enfim. E é durante essa viagem que as duas fazem juntas que a Charlotte descobre os poemas da Emily, que eram poemas que ela escrevia escondidinha, assim, ninguém sabia. E aí, olha só, tanto a Charlotte quanto a Anne também escreviam poemas. Então a Charlotte tem a brilhante ideia de juntar todos esses poemas das irmãs e publicar um livro. Então as três se juntam e bancam, né, elas mesmas a publicação desse primeiro livro, que vai ser bem aceito pela crítica, porém vai vender, sei lá, 2 cópias. Aliás, elas vão assinar suas publicações com pseudônimos. Então, mesmo não sendo um sucesso de vendas, elas não desistem e continuam escrevendo. Num dado momento, Charlotte vai publicar o Jane Eyre, que vai ser super bem recebido. E na sequência ela consegue publicar também os livros da irmã Emily, né, O Morro dos Ventos Uivantes, e o primeiro livro da Anne Brontë também. Se eu não me engano, se chama Agnes Grey. Então, esses 2 livros acabam saindo em um encadernado só. O livro da Emily, que é o que abriu o volume, foi duramente criticado. E o livro da Anne Brontë acabou ficando na sombra do da Emily, que apesar de ser muito criticado, gerou ali um certo burburinho. Aliás, os romances todos das 3 irmãs foram publicados também com os pseudônimos delas. A Charlotte só vai republicar os livros das irmãs contendo os nomes certos de todas elas, inclusive ela também passa a assinar os próprios livros, depois da morte das duas. E o Branwell, sempre muito envolvido ali na escrita junto às suas irmãs durante a infância e adolescência. Juntos eles inclusive criaram um mundo em que, né, suas histórias se desenvolviam. Mais pra frente a Emily e a Anne vão criar o próprio mundinho delas também. Mas a questão é que ele também tinha tanta aptidão para a escrita quanto suas irmãs, mas ele não deixou nenhuma grande obra para trás. Então, o Branwell é retratado aqui neste livro como uma promessa que não deu certo. Ele não foi bem sucedido na escrita, nem na pintura,
trabalhou como tutor, teria deixado também um filho bastardo, mas essa é uma história que provavelmente veio de uma fofoca levada a sério pela Elizabeth Gaskell. Nada se prova a respeito disso. Essa criança teria sido fruto de um relacionamento meio que sem importância para o rapaz, se é que você me entende. Mas levando em consideração as cartas que ele escrevia e as cartas em que ele é mencionado, né, pelas irmãs, ele não era exatamente aquela alma atormentada como ele é retratado muitas vezes. Ele estava mais para um jovem que se achava um pouco demais, mas que deu com os burros na água, né? Não foi bem sucedido. E ele teve também o mesmo background, né, de educação que as irmãs tiveram. Mas ele é uma figura que nunca se encontrou, talvez. Existe um momento na vida dele em que ele teria se apaixonado pela irmã, né, do chefe, né? Num dado momento, ele vai ser o tutor de uma família. Ele inclusive leva a irmãzinha para esse trabalho também. Então, enquanto a irmã ensina latim para as crianças, ele ensina outras matérias. Era uma família muito bem sucedida, ele teria se apaixonado pela irmã, né, do chefe, e ao que tudo indica, era uma coisa absolutamente improvável de ter realmente acontecido, tá mais ali no âmbito do platônico também. Neste período ele também já havia começado a ser um amigo da garrafa, não é mesmo? E a Anne Brontë vai presenciando toda aquela história. Por isso, acredita-se que o romance dela, chamado A Inquilina de Wildfell Hall, que já tem vídeo aqui no canal, teria sido baseado nas experiências do próprio irmão, que ela teria presenciado também. Durante um tempo também, ele vai trabalhar na construção de uma ferrovia. E aí a autora chama a nossa atenção porque, sei lá, para um cara que tem aspiração a se tornar um grande autor e coisas do tipo, trabalhar numa ferrovia seria um trabalho menor, mas ela vai dizer que naquela época, trabalhar em uma ferrovia em construção era uma grande coisa, porque era uma grande, sei lá, um grande evento tecnológico, né, um avanço. E essa acaba sendo uma das passagens mais interessantes a respeito do Branwell também, que depois disso vai ficando cada vez mais amigo da garrafa, vai contraindo dívidas e vai falecer em casa aos 30 anos de idade em decorrência da tuberculose. Agravada pelo alcoolismo, diga-se, mas então, isso vai ser um grande trauma na vida das meninas. Inclusive a Charlotte esteve presente no momento ali da agonia final do irmão e vai contar isso em detalhes em uma carta para uma amiga. A gente tem acesso a essa carta aqui no livro também. É uma passagem bem pesada aqui da história delas. E meses depois, o que vai acontecer? A Emily também vai sucumbir por conta da tuberculose. Também vai morrer em casa, também vai morrer na presença da Charlotte, ó, mais um trauma para ela. E o que é que vai acontecer no ano seguinte? Aí a vez da Anne Brontë, que também vai falecer da mesma doença. Só que a Anne teve uma doença mais prolongada. Num dado momento ela começa a dar uma melhorada, ela inclusive faz uma viagem com a Charlotte para uma cidade que tem ali fama de ser um lugar com um ar mais, sei lá, fresco, talvez, e que fazia bem para as pessoas com tuberculose. Elas vão até lá, a Anne quer fazer essa viagem, acaba sendo até bacana, porém, durante essa viagem, ela vai piorar e vai falecer por lá mesmo. Aí a Charlotte vai dizer que ela resolveu plantar a flor onde ela caiu. A irmã Anne é a única irmã que não foi enterrada perto de casa. A Charlotte registrou as últimas palavras dessa irmã, que disse para ela o seguinte: coragem, Charlotte. Afinal de contas, a Charlotte foi a última filha, né, a última sobrevivente. Ela termina de resolver o enterro da irmã e volta para casa para cuidar do pai idoso. Continua escrevendo, ela vai ter sucesso em vida. Num dado momento ela passa a participar ali de rodas literárias, conhece grandes escritores da época, viaja por conta de seus livros, né, do sucesso de seus grandes livros também, volta para casa e acaba se casando com outro membro da igreja também que trabalhava junto com seu pai. Mas a gente sabe aqui por conta das cartas e tudo mais que ela também foi apaixonada pelo próprio editor de seus livros. Parecia que a coisa era recíproca, mas num dado momento ele se casa. Mas talvez o mais curioso, para quem nunca tenha lido nada a respeito da autora de Jane Eyre, é descobrir ali um lado pesado de Dona Charlotte, né? Então, assim, a começar pela teimosia dela, que meio que obrigou as próprias irmãs a publicarem lá seus poemas no início. Até aí tudo bem. O mais problemático mesmo é que é dito aqui que ela teria reescrito trechos de poemas, principalmente da Anne. Isso depois de sua morte. E ela teria falado muito mal também dos livros das irmãs, principalmente da escolha de temas, né? Tanto do Morro dos Ventos Uivantes, quanto principalmente A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne. Aliás, na minha opinião, esses dois livros dão um banho em Jane Eyre, mas tudo bem. A gente sabe que Jane Eyre é um livro muito amado aí de muita gente.
Então, outro detalhe é que a imagem negativa dessas duas irmãs teria sido criada a partir de cartas da Charlotte. Principalmente a respeito do auto-isolamento, de uma certa preguiça de se autoeducar também. Ela vai reclamar que as duas tinham preguiça de frequentar a biblioteca pública local, mas, né, sabemos que as duas receberam tão boa educação quanto a própria Charlotte. A Anne foi professora de latim, então talvez a gente possa entender que a Charlotte era bastante enciumada com relação aos livros, né, aos escritos deixados pelas irmãs. A impressão que fica da Charlotte durante a leitura desses trechos é a de que ela era uma figura bem parecida com muita gente que a gente vê por aí, que é o seguinte, sabe aquela pessoa que precisa diminuir o outro para se sentir melhor? Mas o curioso é que ela não precisava de nada disso, né? Seus livros vendiam muito bem, ela era uma pessoa bem-sucedida em vida, né? Reconhecida em vida, coisa que as duas jamais conseguiram. Por outro lado, a Charlotte também tinha seus problemas, principalmente por ter presenciado as mortes, né, de seus 3 irmãos. Então ela vai desenvolvendo uma certa depressão, ela vai desenvolvendo também uma certa hipocondria. Ela achava que a qualquer momento ela também pegaria tuberculose, também teria o mesmo fim dos irmãos. Então a vida não foi nada fácil para ela. Dá até um alívio quando ela se casa. E aí, finalmente, parece que ela vai ter um momento de paz na vida, mas infelizmente ela vem a falecer pouco tempo depois de casada também. Ela vai engravidar, mas a saúde dela já estava tão debilitada que ela acaba falecendo bem antes de dar à luz. Então ainda resta o pai, que vive uns bons anos. Esse pai vai continuar cuidando do legado ali das filhas, tentando desmentir as fofocas as quais a Gaskell levou em conta ali para escrever seu livro. É dito aqui também que ele recebia visitas de fãs, principalmente da filha Charlotte. Como eu já tinha comentado com vocês, a cidade mesmo acaba se tornando um ponto turístico, né, por conta ali das 3 irmãs escritoras. E é isso. A autora encerra esse livro reforçando aquela questão de que o Branwell não era apenas uma alma atormentada, um bêbado inconsequente, mas que ele também era um dos líderes das brincadeiras ali que envolviam escritas e criações de mundos, principalmente na infância e na adolescência. É dito também que ele provavelmente estaria ciente, sim, das primeiras produções literárias das irmãs que foram publicadas, ao contrário do que era dito por aí, que ele teria falecido antes de saber da publicação das irmãs. O que não se sabe é se ele teria ficado enciumado, também provavelmente não, ele tinha outros problemas, não é mesmo? E outra coisa que a autora deste livro faz também ao final é meio que desculpar a Elizabeth Gaskell. Na última página da biografia mesmo, que é a página 830 dessa edição, ela diz o seguinte, isso aqui também é uma tradução livre minha. Apesar dos pesares, a senhora Gaskell pelo menos assegurou que as vidas dos Brontes fossem tão eternamente fascinantes para as gerações futuras como seus romances. Ela ainda conta que desde os anos ali de 1850 até os dias de hoje, a cada ano aumenta o número de pessoas que visitam a cidade de Haworth para visitar a casa em que eles viviam, que depois se tornou museu, e as pessoas vão até lá de todas as partes possíveis do mundo. Então, ela continua, o interesse das pessoas por aquela casa paroquial obscura, no meio das chanecas inglesas, tem aí um certo fascínio dos fãs das 3 irmãs. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender como é que tanto talento saiu daquela casinha ali, bom, principalmente quando você se dá conta de que elas não tinham dinheiro, nem lá muita oportunidade de fazer grandes viagens, entrar em contato com outras culturas. Elas não tinham um grande círculo de conhecidos, nada disso. E mesmo assim, elas escreveram histórias que são, de certa forma, universais. Elas só tinham uns aos outros, né, os poucos livros aos quais elas tinham acesso, e sua imaginação e talento também, né? E a autora encerra seu livro com essa frase, olha só. Sem esse intenso relacionamento familiar, alguns dos melhores romances em língua inglesa jamais teriam sido escritos. E é isso, pessoal. Em geral, é um livro excelente. Para mim, pelo menos, a leitura só se tornou cansativa nos momentos em que o foco era o pai da família. Então você vai acompanhando ali diversos entreveros na paróquia. As questões políticas da época também tornaram essa leitura, para mim, pelo menos, bastante arrastada em diversos momentos. O destaque da Charlotte, né, apesar de ter aí um motivo óbvio, que particularmente não me interessa tanto quanto as outras, também arrasta um pouco a leitura em alguns momentos em que ela é o foco. Mas em geral as cartas dela também são bastante interessantes. Mas não vou mentir pra vocês, até o Branwell é mais interessante do que a Charlotte pra mim. Mas afora isso, pessoal, em geral, este é um livro excelente.
Não me tirou em nada o interesse de um dia, mais pra frente, ler realmente aí a biografia da Charlotte Brontë escrita pela Elizabeth Gaskell. Mas eu vou fazer aquela leitura consultando este livro aqui sempre que possível. Mas é isso, é uma leitura importante, eu diria, principalmente para quem gosta das irmãs Brontës, né, da história pessoal delas e também de seus romances. É uma pena não termos uma edição em português, mas enfim, eu vou deixar os links para as edições, tanto física quanto para o Kindle, da nova edição revisada e ampliada, na descrição do vídeo também. Também vou deixar para vocês o link para onde vocês podem encontrar esta coletânea de cartas. Lembrem-se de que aqui nós temos apenas trechos. Este livro também foi organizado pela mesma biógrafa e eu vou recomendar para vocês também, caso vocês se interessem aí pela juvenília, né, esses mundos criados na infância, né, os escritos aí dos 4 irmãos, esta HQ linda de Doê chamada Glasstown, da Isabel Greenberg. Ó, essa HQ é lindíssima. Eu já recomendei essa HQ para vocês há mais de um ano aqui no canal. Foi uma das minhas melhores leituras de HQ no ano passado. Recomendo fortemente. É um trabalho muito bonito para quem quer entrar em contato aí com esse mundo imaginado por essas crianças prodígio, não é mesmo? Vale muito a pena conhecer, vou deixar o link para essa HQ lá embaixo também. Tem um detalhe também, ó, que a autora coloca aqui nesta biografia pra gente, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas entendem essa coisa dos 4 irmãos ficarem em casa, criando as próprias histórias e tudo mais, de um jeito negativo. Então a Juliet Barker vai deixar claro aqui pra gente que crianças criando mundos de fantasia e criando histórias que se passam nesse mundo de fantasia não tem nada de estranho, não era exclusivo da família Brontë e muito menos indicativo de que aquelas crianças sofriam algum tipo de isolamento imposto pelo pai. Eu mesma, quando era criança, tinha lá o meu mundinho, escrevia minhas histórias, mas não tinha o talento dos Brontës, né? Mas é isso, pessoal. O livro assusta pelo tamanho. Mas a Juliet Barker é uma baita de uma escritora. Recentemente eu li, e já resenhei aqui no canal também, um livro dela sobre a Batalha de Azincourt. Vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhada também. Foi fácil, uma das minhas melhores leituras desse ano. Este livro aqui também não fica muito atrás. Ela tem bastante clareza na escrita, sabe? É uma escrita gostosa de acompanhar. Mas, devo confessar-lhes que eu senti esta leveza nas 200 primeiras páginas deste livro. Depois a leitura começa a pesar um pouco, porque vão entrar aí os entreveros na paróquia, os problemas políticos da época e tudo mais. Isso tudo vai deixando a leitura mais pesada mesmo. Em muitos momentos aqui também ela vai explicar com muitos pormenores ali, filigranas da vidinha de cada um deles. Então não é um livro para ser lido com pressa. Eu comecei a leitura deste livro assim que eu terminei a leitura do Inquilina de Wildfell Hall. Isso deve ter sido, sei lá, abril ou maio. E eu vim lendo com calma até esse momento aqui de parar e gravar este vídeo pra vocês. Mas é isso. Afora esses detalhes que tem mais a ver com o meu gosto pessoal do que qualquer outra coisa, é um livraço. Eu recomendo, inclusive, o Tour de Force aí para alguma editora que tem interesse em trazer este livro para o Brasil. Eu tenho certeza de que tem muita gente interessada em ler esta biografia imensa aqui. Tomara que mais para frente a edição ampliada e revisada saia por aqui também, não é mesmo? Vamos torcer, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes quero mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que você vai encontrar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.